E muito bem-vinda a mais um Encontros com a Su. Eu sou Suelen Cernadas, sou psicóloga, sexóloga e terapeuta de casais. E hoje a gente vai falar sobre não tenho vontade de fazer sexo. O que fazer? Então, vamos lá. Seja muito bem-vindo a todos vocês. Já vai compartilhando aí. Eu vou compartilhar agora aqui para quem ainda não entrou, saber que eu já estou na live. E vambora. Deixa eu ver, eu nem sei mais. Eu vou pegar aqui a minha vaginete. Vamos entrando, vamos compartilhando essa live. Muito boa noite. Então vamos lá. Por que eu quis falar, sobre esse tema? Não tenho vontade de fazer sexo. Eu vejo muitas mulheres com essa questão. Mas ao mesmo tempo eu vejo muitas mulheres também com muita vontade. E aí eu fico, caramba, o que faz a mulher ter vontade, umas terem vontade de fazer sexo e outras não, né? E na verdade eu acho que vai muito do estímulo de que cada uma lida, de como é que cada uma lida com a sua sexualidade, com as questões não só emocionais, mas sociais, muitas das vezes religiosas e até mesmo de situações que foram vivenciando lá desde a infância, adolescência até o início da vida adulta. E sim, gente, eu enquanto psicóloga, eu vejo muitas mulheres que têm muitas questões ligadas à sexualidade, ligadas às questões do sexo, por uma dificuldade lá de alguma coisa que ouviu lá de alguém que era importante, da família, de que não podia isso, não podia aquilo, ou de repente pela falta de informação e pela falta de conhecimento, e aí vai levando isso para sua vida adulta e para o início da sua vida sexual, dificuldades, medos, vergonhas, tabus, crenças, mitos, e o quanto que isso acaba prejudicando a sua vida sexual. Então, e ao mesmo tempo eu vejo outras mulheres com uma facilidade muito grande, Então, primeiro, o que eu quero deixar claro aqui? Eu quero que você entenda que tem uma diferença da resposta sexual do homem para a resposta sexual da mulher. Então, o homem, por ele ser mais visual, o que acontece? Ele rapidamente consegue se excitar. Ele sai do desejo para a excitação muito rápido. E ele consegue fazer isso, às vezes com um olhar, às vezes com algumas coisas ao pé do ouvido, algumas palavras mais picantes e tudo. Deixa eu ver, isso tudo eu tô falando de preliminar. Às vezes uma troca de mensagens, às vezes algum toque pelo corpo, não necessariamente lá embaixo. Então, o quanto que isso acaba estimulando com mais facilidade para o homem. E aí, quando ele tem lá no ciclo da resposta sexual, ele tem o desejo, a excitação, ele pode subir até o orgasmo, que é o ponto máximo, de clímax que ele pode ter, de prazer que ele pode ter numa relação sexual. Porém, na maioria das vezes, o homem, ele tem aquele período refratário, aquele período de queda, que é diferente da mulher. Raros são os homens que conseguem ter orgasmos múltiplos, tá? A mulher, ela consegue ter uma facilidade, maior de obter o orgasmo múltiplo. Então, vamos entender um pouco a mulher. A mulher, às vezes, ela vai demorar um pouco mais para se excitar, Às vezes, ela vai demorar um pouco mais para lubrificar. Então, por exemplo, às vezes o desejo vai vir se ela imaginar alguma coisa, e aí ela precisa ir se estimulando para aquilo ali e dando continuidade. É como se fosse o cérebro, ele tem alguma resposta no corpo e ele manda uma informação para o cérebro. Como se fosse assim, vamos supor que ela imagina uma cena, ou ela vê um vídeo, ou ela, sei lá, ela tá imaginando o que ela quer fazer com o marido dela de noite. Aí ela imagina isso e ela manda uma informação para o cérebro. Nessa informação lá, o cérebro processa, porque o cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Então ele, vai ter alguma coisa esquentando aí. E aí ela vai e desce
como a partir da lubrificação, a partir do aumento da irrigação sanguínea da região pélvica. Então, o aumento do clitóris, o aumento da vagina, o aumento dos lábios, né, na verdade, do clitóris, e a lubrificação são formas que o corpo demonstra de que a mulher está excitada. Então, isso é ótimo, é um bom sinal. Porém, ela demora um pouquinho mais para todo esse processo acontecer, mas uma vez quando ela chega ao orgasmo, que é o ponto máximo de prazer, ela pode ter rapidamente outros orgasmos. E aí ela continua ali mega excitada e aí tem, de repente, um pouquinho de quedinha, mas outra coisa, de repente, se ela continuar no mesmo estímulo, ela consegue ter outro orgasmo, ou de repente ela muda o estímulo e ela consegue ter outros orgasmos. Então, para quem não conhece, essa aqui é a vulva. Então, a vulva é tudo que tá do lado de fora. A vagina é dentro, o canal vaginal é dentro, é por onde o pênis entra, é por onde saem os bebês, sai a menstruação. Esse aqui é o clitóris. Na verdade, ele dentro da gente, ele é assim. Tá vendo? Ele tem meio que uma ramificação. E essa ramificação, ela passa pelo canal vaginal. Aqui, ó. Ela passa pelo canal vaginal. Olha eu aqui, ó. Então, o que acontece? Quando a gente estimula a região clitoriana, que sim, é uma região muito prazerosa, é uma região muito inervada, é uma região muito sensível, ela tem mais de 8.000 terminações nervosas. Então, essa área é uma área que, se estimulada, vai dar prazer para a mulher. Então, a mulher, ela tem muita facilidade em ter um orgasmo clitoriano, um orgasmo vaginal, muito por conta do clitóris. Então, quando eu vejo alguma mulher que fala assim, Suelen, eu não tenho orgasmo, o que acontece? Na verdade, o que acontece? É uma falta de autoconhecimento do corpo, alguns bloqueios emocionais que podem estar atrapalhando e fica numa coisa muito racional e não se permite receber prazer, tá? Essas são as maiores causas que eu vejo de mulheres que têm dificuldade de chegar ao orgasmo. Então, se você que está assistindo essa live hoje percebe que você nunca teve orgasmo ou que você tem dificuldade de ter orgasmo, eu te digo que você precisa conhecer mais do seu corpo. E o conhecer mais do seu corpo é se tocar, é descobrir aonde você tem prazer. E entenda, a forma como você se toca é diferente da forma como o outro vai te tocar. Então é muito interessante você conhecer o seu corpo e saber como ele vai se excitar ali, como ele vai aumentar o nível de excitação para se chegar ao orgasmo, que de repente vindo de um estímulo externo, um estímulo de um vibrador, um estímulo de uma mão, um estímulo de uma boca. Eu não sei qual vai ser o estímulo que vai te fazer se excitar a ponto de você chegar ao orgasmo. Então, quando você tem essa facilidade de ter orgasmo, é porque na maioria das vezes na verdade, as vias de regra você se excitar, conhecer o seu corpo, se descobrir, relaxar e se permitir ter prazer. E aí sim você consegue chegar ao orgasmo. E caso você não tenha isso, você precisa conhecer o seu corpo, você precisa se estimular mais. E quando eu falo estimular, não é só o estímulo físico, fisiológico, é o estímulo emocional também, que é o estímulo de você fantasiar mais, de você usar mais a fantasia. Por exemplo, isso é uma coisa que eu vejo muitas mulheres que têm dificuldade de fantasiar. Fantasiar, por exemplo, de imaginar alguma cena picante, de imaginar você fazendo alguma coisa diferente e até mesmo imaginar, de repente, você com aquele ator maravilhoso. Não sei se você já teve isso, mas quando você se permite, quando você coloca a sua imaginação pra voar, cara, de verdade, o cérebro, ele vai com você. E com isso, a sua excitação acaba aumentando. Eu já falei sobre isso
numa live, e eu vou repetir porque eu achei isso maravilhoso. E eu já coloquei em prática, não exatamente esse exemplo, mas fantasiando e brincando com outras situações, e o quanto que isso foi muito mais excitante do que, por exemplo, uma transa normal. Eu tava assistindo uma live há muito tempo atrás, foi no auge da pandemia. E aí, uma pessoa tava falando que o marido dela tinha muita vontade de ir, né, numa casa de swing, de fazer uma homenagem, um sexo a 3 e tudo. Só que ela era um pouco resistente. Ela falou, poxa, não, a gente é casado, eu não sou tão aberta a isso não, então eu prefiro não fazer. E ele, poxa, insistia e tudo, e aí até que, aí eu não sei se realmente ela teve essa ideia ou alguém sugeriu a ela, dela fantasiar, então dela criar ali todo tipo, encenar mesmo, né, um role-playing, como se fala aí, de você encenar tudo aquilo e criar uma fantasia e meio que colocar essa terceira pessoa, só que na imaginação. E aí ela propôs isso pro marido, ela falou, poxa, vamos experimentar desse jeito, eu acho que eu vou conseguir ficar mais tranquila, eu acho que a gente pode testar e ver como vai ser pra você, como vai ser pra mim. E ele aceitou e eles fizeram isso, e eles usaram a imaginação ao favor deles. E eu vou te falar, ela falou que ela teve orgasmos que ela nunca tinha tido. E eu vou te falar que eu acredito por quê? Porque quando a gente quer fazer alguma coisa diferente aqui, alguma fantasia, alguma brincadeira, alguma coisa diferente do normal, e que já aconteceu comigo e já ouvi de outras clientes também falarem, o nível de excitação é muito maior. Então, quando a gente coloca a nossa imaginação para voar, o nosso nível de excitação também aumenta e, consequentemente, o nosso prazer também vai aumentar. E quanto mais a gente se permitir, quanto mais relaxada a gente tiver, quanto mais consciente do nosso corpo a gente tiver, mais facilidade a gente vai ter de ter um orgasmo. Então, quando eu falo que às vezes por que será que a mulher não consegue ter prazer ou ter vontade de fazer sexo? Por muitas questões emocionais, porque pode imaginar, não, mas eu não posso fantasiar isso. E isso porque assim, eu tô falando de você fantasiar com você e o seu parceiro, tá? Eu não tô nem levando na ideia de você fantasiar sozinha, porque eu acho maravilhoso, tá? Seja bem-vindo quem chegou, mas eu acho maravilhoso quem consegue se permitir e colocar a sua imaginação aí pra voar e se excitar com isso e ter muito prazer. Mas o que eu tô falando é vocês dois brincarem juntos ali. Poxa, vamos fazer alguma coisa diferente? O que de repente cada um gosta? Sei lá, por exemplo, eu acho muito bacana aquelas historinhas que a gente já ouviu, né? Brincar de médico, brincar de fotógrafo, brincar de massagista, brincar de personal trainer, brincar de sei lá o que mais que vocês podem fantasiar aí de repente nunca se conhecem, estão se conhecendo agora num lugar, numa festa, alguma coisa assim, amigo de amigo, não sei. Ou até mesmo essa situação que essa pessoa me descreveu, né, na live que eu assisti, e que foi muito, muito, muito interessante. Então, é você perceber que, às vezes, a falta de vontade de um sexo, de fazer um sexo ou de ter um prazer, tá ligado a questões emocionais, tá ligado a questões fisiológicas, tá ligado a questões hormonais, né, tá ligado às questões sociais. Então, tem tudo isso que você precisa tá olhando com carinho, você precisa tá cuidando disso para justamente você poder entrar no clima e sim se excitar, ter prazer e chegar ao orgasmo. Colocar fogo no parquinho, exatamente isso. Essa é a grande questão de você no seu relacionamento. Você se excitar, você entender a importância de que isso vai ser para você. Porque assim, quando você fica sem vontade de fazer sexo, né? Ou se você faz sexo, mas não sente prazer,
tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa que está em desarmonia e que você precisa olhar e cuidar disso com carinho. Porque o ser humano, ele foi feito pra gente ter esse prazer sexual. E não fomos feitos só para procriação. Então, por que não se permitir receber esse prazer que o nosso corpo está aqui para dar? O nosso corpo está aqui, ele só precisa ser estimulado de uma forma correta. E aí, quando eu falo aqui alguma coisa, eu tô falando das vias de regra. Vias de regra você vai estimular o seu clitóris, você vai começar a se excitar. Porém, tem gente que consegue se excitar mais devagar, tem gente que consegue de um movimento mais rápido, tem gente que consegue fazer de um movimento mais repetitivo, tem gente que consegue se excitar de uma forma com uma pressão maior. Não sei qual é o seu caso, entendeu? O que eu sei é que você pode descobrir, se permitir e perceber, poxa, eu gosto desse jeito, eu gosto daquele jeito, eu não gosto quando faz assim, quando faz assado, entendeu? Então, por exemplo, você usar um acessório, eu acho que eu não trouxe nenhuma aqui não, mas que fica tudo meu guardado por conta das crianças. Ah, tenho sim, o personal, exatamente. Então, por exemplo, esse personal aqui, eu gosto muito de indicar para as minhas clientes quando elas estão com pouca vontade de fazer sexo, quando elas estão quando elas não têm prazer até mesmo no sexo, no ato sexual. Por quê? O que acontece? Muitas das vezes, o que pode acontecer o canal vaginal lá dentro, eles pode ter as terminações nervosas meio, dorminhocas, adormecidas, meio devagar, lenta, sabe? Aquela coisa bem lenta. E aí, quando a gente coloca isso aqui vibrando, né, com lubrificante e tudo, lá dentro do canal vaginal, e você deixa ali por um período de 5 minutos, aquilo ali vai começar meio que, né, vibra, vai começar a despertar ali o seu canal vaginal. E se você fizer, eu gosto de indicar pelo menos um dia sim, um dia não. Todos os dias é muito bacana. Se você fizer aí por 2 semanas, você pode ter certeza. Se você começar a fazer hoje e você fizer todos os dias, daqui a 2 semanas você vai me mandar um direct e vai falar: caraca, Suelen, é verdade. Eu comecei a ter mais prazer mesmo na penetração depois que eu comecei a usar o personal como um exercício. Porque sim, você vai. E por que você vai? Porque você vai acordar as terminações nervosas que estão adormecidas dentro do seu canal vaginal. Então isso é maravilhoso para você se descobrir e se permitir ter mais prazer nas suas próximas relações. Então, se você não tem um personal, compre um personal com esse intuito. Ele pode te dar outros tipos de prazer? Pode. Na verdade, esse aqui eu tô te falando como um exercício, não como uma forma de ter prazer. Você pode começar a se excitar? Você pode. Realmente, é bem provável que depois de um tempo, quando você colocar, você vai começar a perceber ali aquela região diferente, você vai começar a sentir um pouco mais de excitação ali da região. Então, você no início pode usar como um exercício e depois você pode usar como um estimulador para você ter mais prazer. Então, assim, eu acho isso maravilhoso, tá? E, assim, qualquer tipo, né, de acessório. E aí eu acho que, por exemplo, existem géis que esquenta, que eu acho que é bacana. Eu, particularmente, prefiro gel que esquenta do que gel que esfria, né? Então, eu acho que isso acaba ajudando bastante quando a gente está falando de aumentar o prazer. Porque o quente, ele vai meio que continuar com a irrigação sanguínea ali daquela região. O sangue não vai embora, o sangue vai continuar. Então, quando eu falo, por exemplo, por que será que você não consegue fazer sexo com frequência? Aí, às vezes, eu vejo muitas mulheres falarem: ah, mas eu tô muito cansada, ah, mas eu não tenho pique. E eu vou te falar, eu por muitas vezes também já falei isso, né? E eu vou te falar que às vezes acaba acontecendo mesmo. Mas eu
assim, rapidamente, dependendo, eu acho que depende muito de como a gente vai querer fazer ali. Porque às vezes a gente tá tão cansada que, por exemplo, fazer toda aquela brincadeira de encenar, né, de brincar e tudo aquilo ali pode dar mais trabalho. Então, de repente, aquilo ali é bacana quando você tem mais tempo, quando, por exemplo, vocês estão sozinhos em casa, ou, né, quando vocês estão viajando, alguma coisa assim que vocês possam desfrutar mais. Mas ainda assim, vocês podem fazer dentro do quarto de vocês e ainda assim ser muito prazeroso. Agora, às vezes a gente quer meio que aquela rapidinha que não precisa ser rapidinha, mas uma rapidinha de, sei lá, 20 minutos, 25 minutos. É uma coisa que, se a gente parar pra pensar aqui, eu sei que o sexo, ele gasta energia, eu sei que precisa ter um condicionamento físico, né, importante, principalmente dependendo de algumas posições. Porém, é algo que você consegue se dar prazer e ter prazer, às vezes de formas bem mais simples do que aquela coisa de perna para um lado e não sei o que, e posição, e sobe, e alavanca, e não sei o que, e faz, e acontece. Às vezes você pode fazer coisas mais simples, mas que ainda assim vão ser muito prazerosas. Eu até em algum momento vou fazer vídeos sobre isso, sobre posições que podem ser mais tranquilas e até mesmo que tipo de sexo que você pode ter para você ter prazer mesmo quando você tá cansada. Porque assim, é muito ruim, por exemplo, quando você quer alguma coisa e o outro de repente joga um balde de água fria, sabe? Você tá super animada, mas aí o outro, ó, tá com uma energia zero, energia baixa. Poxa, eu sei que isso acaba afetando. E para as mulheres, principalmente, que têm uma baixa autoestima, o quanto que isso acaba atrapalhando. Porque, entenda, mulherada, os homens também podem dizer não. E tá tudo bem. É porque a gente criou meio que um estereótipo de que o homem tem que estar pronto sempre, e ele não pode dizer não, e ele não pode broxar, e ele não pode não ter vontade, né, porque senão ele é o broxa. Não tem nada a ver. O que eu quero que você entenda o homem também precisa de estímulo, às vezes menos do que a gente, como eu falei lá no início da live, porém ele também precisa de estímulo. E aí, por exemplo, o estímulo visual que eu falei, que é o primeiro que desperta no homem, aí a gente fica de qualquer jeito em casa, a gente fica só sendo grosseira, só sendo estúpida, não valorizando, não validando ele. Me diz que tesão que ele vai ter. Uma vez eu atendi um cliente que ele passou a não ter mais tesão, assim, de fazer sexo com a esposa. Ele fazia, sim, tipo, pra bater ponto. E ele sempre foi muito sexualizado, né? Ele sempre gostou muito. E eles, no início do casamento, tinham uma frequência muito boa. Eu não vou lembrar agora exatamente qual era a frequência, mas vamos botar aí que fosse 4, 5 vezes na semana. E quando ele chegou pra mim na terapia, ele tava com a frequência de 1 a cada 2 ou 3 semanas. Então ele transava ficava 2 semanas ou 3 semanas sem nada. Para uma pessoa que tinha uma vida sexual de, se fosse 3, 4, 5 vezes na semana, vamos combinar que é uma distância muito grande, né? E aí, o que isso foi acontecendo? Não foi só a chegada de filho, não, mas ela começou a sempre tá cansada, e sempre dizendo não, e não se arrumava, não era vaidosa, não se cuidava. E ele simplesmente foi perdendo o interesse. E aí ele chegou pra terapia, né, pra gente trabalhar isso. E a gente foi trabalhando e tudo, até que eu chamei ela numa sessão. E foi incrível, né, porque como é que essa sessão acabou dando um start nela. Porque ela, assim, ela achava que, tipo assim, tava tudo bem, sabe? E não estava tudo bem. Ele tinha entrado pra terapia porque ele percebeu que o casamento dele tava indo pro buraco. E, gente, vamos ser muito sinceros aqui. Quando a mulher, ela não se cuida, ela não se valoriza, ela não valida o homem, ela não se sente atraída, nem se sente atraente,
cara, de verdade, a gente abre um buraco para outras pessoas ao nosso redor começarem a fazer coisas que, na verdade, quem tinha que estar fazendo era o nosso cônjuge. Por exemplo, elogiar, falar coisas bonitas, ser respeitoso, falar com carinho, sabe? Esses tipos de coisas, porque é assim... Nossa, você tá bonita, nossa, você tá cheirosa, nossa, como essa roupa caiu bem em você. E disso, se você não cuida, de repente, você fala, meu Deus, o que aconteceu? O que tá acontecendo na minha vida? Porque é quase isso, entendeu? Então eu achei de uma sabedoria muito grande dele. Porque ele, assim, ele começou a perceber que as coisas estavam estranhas quando ele começou a receber um elogio no trabalho. Nossa, você tá... E ele, assim, ele até falou, porra, Suelen, eu não sou bonito. Porra, eu tô acima do peso, sabe? Aí ele falou, caceta, eu não tô recebendo elogio de lá, do lado de lá. E me interessou, porque me chamou a atenção, porra, como assim? A mulher vai e me elogia, me valida, acha, né, me chama de cheiroso e tudo. Aí ele, cara, peraí, não é isso que eu quero. E aí ele tem os valores, né, de casamento muito grandes. E aí ele veio pra terapia pra ver o que ele conseguia fazer. Eu achei aquilo tão maravilhoso, tão sábio da parte dele, porque aí quando ela veio, né, depois de um tempo eu chamei ela pra sessão e a gente conseguiu falar tudo, ela se deu conta. E realmente depois ele me contou que ela realmente começou a mudar e tudo, foi começando a resgatar, né, toda a sexualidade dela que tinha sido perdida. Ela até foi pra uma terapia e tudo, e foi muito bom pra ela, sabe? E depois de um tempo ele acabou saindo da terapia, mas eu sei que quando ele saiu conseguindo voltar a ter uma frequência que não era mais aquelas 4, 5 vezes toda semana, mas também não era mais uma a cada 2 ou 3 semanas. Ficou ali numa média de 2 vezes na semana, e que pra ele, né, tava bom e que pra ela também era possível. Mas, principalmente, além da quantidade, passou a qualidade. Então, a qualidade qualidade no relacionamento, né? De você ter mais interesse pelo outro, de você querer fazer coisas diferentes, de vocês poderem se divertir juntos. Ela passou a se cuidar mais e se olhar mais, que ela tinha se deixado de lado por muito tempo, né? E ele também acabou voltando a se cuidar, voltando a fazer a musculação dele lá, que ele tinha meio que se deixou fazer e emagreceu também. Então, olha o quanto que isso ajudou o casal, sabe? Então, quando eu falo da importância da gente poder olhar, da gente poder cuidar, da gente poder falar as coisas que estão incomodando, isso é muito, muito, muito importante e relevante para o casamento, sabe? Então, por exemplo, qual o melhor momento de fazer sexo? Gente, o melhor momento de fazer sexo primeiro, claro que quando você tem a vontade, mas a gente não pode pensar numa coisa de Suelen, mas eu não tenho vontade, né? Porque você muitas das vezes pode parar pra pensar, Suelen, mas eu não tenho vontade. É verdade. Porém, o que você precisa fazer? 2 coisas. Ou você começar a se estimular mais sua imaginação, estimular mais o seu corpo, estimular mais você, né, e a sua sexualidade, e paralelamente você ter um acordo de pelo menos uma vez na semana vocês vão ter um momento do casal. E esse momento do casal, na maioria das vezes, vai ser para esse momento de intimidade. Pô, Sueli, mas se eu não tô com vontade, como é que eu vou ter esse tempo aí se eu vou estar sem vontade? Ok, eu até acho que você no início pode começar a ficar sem vontade, porém, quando eu falo das preliminares, as preliminares é o que vem antes. As preliminares é o que vai te ajudar a excitar, entendeu? Então, quanto mais você investir em beijo na boca, carinho, carícia, massagem, troca de mensagem picante, ou troca de nudes, ou tomar banho juntos,
Isso tudo vai ajudar bastante vocês. Falar o que está sentindo também é amor, pois isso ajuda você e o parceiro. Com certeza, falar o que você está sentindo é um ato de amor. Mesmo que às vezes seja difícil, como eu falei desse casal, que ele falou para ela das coisas que estavam incomodando, né? E foi muito interessante, porque ele chegou e falou, cara, olha só, sabe quando eu comecei a me dar conta disso? Quando eu comecei a receber elogio no meu trabalho. Aí ela, tipo assim, ela regalou o olho. Porque é isso. Só que ele não queria lá fora. Ele queria a esposa ali dentro. Ele queria ela. E ele foi lá e falou. E eu imagino que naquele momento ali tenha sido difícil um pouco para ela de ouvir tudo aquilo. Mas ela conseguiu ouvir, conseguiu colocar em prática, conseguiu mudar. E o sexo melhorou. O tempo no casal eles passaram a ter. Então, eles conseguiram organizar a agenda deles para toda semana terem um tempo. Eu e o Fábio, a gente tem isso na nossa rotina. Normalmente, as quartas-feiras é o tempo que a gente tem pra gente. É o tempo que a gente cuida do casal, entendeu? E a gente cuida do casal normalmente sem nada de televisão. No máximo, uma música de fundo. Mas é o momento que a gente vai ter pra gente conversar, namorar, rir, se divertir, sabe? E assim, por que eu falo isso? Porque a gente já meio que organiza o nosso dia. Então, por exemplo, eu já sei que amanhã é um dia que eu vou botar a minha lingerie mais sexy, eu vou botar, de repente, um hidratante um pouco mais perfumado do que o normal. Eu normalmente vou botar um vestidinho, uma sainha, alguma coisa que eu já vou começar a estimular ele. Eu já vou começar a provocar ele ao longo do dia. Entendeu? Então, são coisas que a gente tem que ter esses gatilhos no nosso dia a dia, para justamente a gente poder colocar em prática e poder fazer diferença no nosso relacionamento. Então, assim, não fica esperando você ter um momento ideal para isso, você ter um momento de que é tipo novela, sabe? Que aí tem aquela troca de olhar. E aí, de repente, depois aí vem o encontro. E aí vem... Gente, isso é novela. Não é assim que a gente vai funcionar. Isso, de repente, funciona para início de relacionamento. Mas depois que a paixão vai embora e o amor fica, como ela aqui falou, sabe? É a partir do amor que a gente vai conseguir construir tudo isso. Então, fica com essa informação. Porque sim, mulher tem vontade de fazer sexo, assim como o homem. A grande questão é que o homem se excita mais e a mulher demora um pouco mais para se excitar. Mas se souber excitar ela da forma correta, da forma que você sabe que vai te excitar e da forma que ele sabe que vai excitá-la, você pode ter certeza que a vontade vai vir. Agora, naquele relacionamento que muitas das vezes tem falta de respeito, brigas, desentendimentos, grosserias, sabe? Não tem carinho, não tem diversão. Pode ter certeza que ou o sexo é muito burocrático ou, quer dizer, pode até ter gente que consegue fazer entre tapas e beijos, sabe? Aquela música. Eu ia falar um palavrão aqui, mas... transa lá, daquele jeito, selvagem, e depois o relacionamento continua uma merda. Tem gente, tá? Eu já atendi gente assim. Porém, não é as vias de regra. As vias de regra se você tem um relacionamento morno, sem diversão, frio, sem carinho, sem elogios, é bem provável que o seu sexo também vá por esse lado. Então, se você quer ter mais vontade... saiba o que te excita, saiba o que você tem vontade de fazer, compartilha, como ela mesmo falou, falar o que você quer, falar o que você gosta, falar o que você sente vontade pra você começar a ter mais prazer no sexo. E sim, quanto mais prazer no sexo, mais você chega ao orgasmo. Então hoje eu tô falando muito, voltado à questão de orgasmo, porque, gente, orgasmo é o ponto máximo de prazer, tanto que um homem quanto que uma mulher pode ter, mas eu acabo falando para as mulheres. Então, quando a mulher consegue chegar ao orgasmo,
é uma sensação depois tão prazerosa que eu não sei descrever. Eu não sei descrever como é, né? Aquele... Chega o orgasmo, tem o ponto máximo e depois tem aquele momento de relax, né? Refratário e tudo. É uma sensação tão boa que quando eu vejo alguma aluna, quando eu vejo alguma cliente ou quando eu vejo alguma seguidora que nunca teve essa sensação, eu falo, é quase assim, fome zero, vamos parar com isso, sabe? Não tem mais essa de não orgasmo. É quase isso. O meu objetivo aqui é não orgasmo zero. Eu quero que todas as mulheres que me seguem, todas as mulheres que são minhas clientes e que são minhas alunas, que têm prazer na relação sexual, que têm prazer no relacionamento e que sim, que cheguem ao orgasmo, sabe? Eu sei que o orgasmo muitas das vezes é o destino final, porque a trajetória é o prazer. Porém, é muito bom quando a trajetória é prazerosa e o destino final é paradisíaco, entendeu? Então, assim, que você possa refletir mais sobre isso. E sim, se você acredita que você tenha essa dificuldade ou que você conheça alguém que de repente queira ter mais prazer sexual, que queira ter mais prazer no seu relacionamento, que queira chegar mais ao orgasmo, cara, compartilha essa live, sabe? Fala pra pessoa começar a me seguir. O meu outro Instagram, por enquanto, ele está inativo. A pessoa hackeou e eu ainda não consegui habilitar ele. Eu tô, penando com isso. Já tem 2 semanas isso, mas é por isso que eu tô aqui. Eu não deixei de postar um conteúdo, porque pra mim tá aqui, não importa com quantas pessoas, o meu objetivo é fazer você ter mais prazer no seu sexo, na sua relação afetiva, na sua relação sexual e sim chegar ao orgasmo, porque isso é muito bom, é prazeroso e eu desejo isso pra todas as mulheres, tá? E eu vou parar por aqui porque o meu querido cunhado que mora nos Estados Unidos está aqui no Brasil e eu vou querer curtir um pouquinho ele junto com meu marido, meu sogro e minha sogra, tá? Um beijo grande, essa live vai ficar salva, compartilha com as amigas, tá bom? Um beijo grande. Quinta-feira, 9h30, temos mais lives. Gratidão a vocês de estarem aqui comigo, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima noite e até amanhã. Bom demais mesmo ter vocês, tá? Gratidão, meninas lindas e meninos lindos. Tchau, tchau.